Pois bem, irmãos, em João capítulo 5, eu estarei sempre lendo no Almeida Corrigida Fiel. Então, sobre ela eu não poderei falar até um certo ponto. Depois nós vamos pegar a Almeida Corrigida Fiel, a impressão de 2007 ou 2005, que eu adquiri em 2007, e a impressão de 2019. Em João capítulo 5, nós temos aquela famosíssima passagem do homem doente, do coxo, do aleijado, não sei como você trata, do poço de Betesda. Então nós temos aqui, depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, Beit Hassidah. Hassid quer dizer misericordioso, temente, bondoso a Deus, temente a Deus. Aquele homem que cumpre aquilo que diz Jesus, Yeshua disse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, fazendo isso cumprirás toda a lei. Um judeu, Hassid, ele é um homem assim. E esta palavra Betesda, que tem uma tradução aí que coloca Betastada, uma coisa assim, é Beit, casa, Hassid, casa da compaixão, casa da misericórdia. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Vamos ler só até o verso 7. Aqui é que o bicho vai pegar um pouco, né? Não só para tradução Novo Mundo, geralmente, né? Mas nós vamos ver que agora a Sociedade Bíblica do Brasil também está rejeitando esse versículo 4. Muito bem. O poço de Betesda e o fenômeno do mover das águas. 5, 7, 8. A Almeida Corrigida Fiel, nós acabamos de ler normal. Reina Valera, normal. Imprensa Bíblica Batista, a Bíblia deles, normalmente. Está tudo, o texto sem parênteses, sem asterisco, sem notas de explicação. A TEB, né? Que lá colocaram, prestavam homenagem, né? A tradução Novo Mundo, que colocava lá em ato de adoração. Aqui nós sabemos, e eu vou precisar ler para os irmãos, em João 4, eu acho que está até marcado aqui já. João 4, como a tradução Novo Mundo versa, né? Muito bem. Vamos lá. Em Jerusalém, perto do portão, Porta das Ovelhas, tal, para nós ganharmos tempo. Naquele lugar se deitava uma multidão de doentes, cegos, mancos e pessoas que tinham membros atrofiados. Asterisco 4, asterisco, na tradução Novo Mundo.
Aí passa para o versículo 5. E ali havia um homem que já estava doente por 38 anos. E vendo aquele homem deitado ali, e sabendo que ele já estava doente por muito tempo, Jesus lhe disse: você quer ficar bom? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém para me colocar no reservatório quando a água fica agitada. Mas quando eu estou indo, outro desce na minha frente. O verso 8, nós já sabemos, Jesus fala: pega teu leito e vai embora. Eu gostaria de conversar, se pudesse, com alguém do corpo governante. Esse poço, ele foi encontrado, arqueólogos acharam este poço. É uma rocha, como que escavada, e lá embaixo se ajuntam águas, e fizeram 5 portões. O professor Israel Silva tem um vídeo excelente que eu super recomendo, falando sobre esse poço e sobre suas 5 portas e a Torá, a sua conexão com a Torá. Israel Silva, professor de hebraico do site A Cruz Hebraica, assistam, eu super recomendo. Mas aqui na tradução Novo Mundo, fica uma coisa interessante. Eu perguntaria para um dos eruditos, ou vocês leem que havia um poço? Ou grafam na Bíblia de vocês que havia um poço? E o texto diz que um anjo agitava a água. Por que diz assim? Porque em certo momento verso 3, neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. As águas se mexiam. Que problemão que eu vou arrumar para o pessoal da Sociedade Bíblica do Brasil e para o corpo governante. O texto não afirma que alguém ia ali e balançava a água. O fenômeno era invisível. As águas, em certo momento, que ali estava parada, porque não tinha vento, não corria vento. Era um poço, não corria vento, não passava vento ali. Não tinha como entrar vento. Não havia um terremoto anual. Estou aqui tentando imaginar a razão do porquê as águas se moviam. Porque nenhuma tradução, gente, nenhuma tradução nega que as águas misteriosamente se moviam. Era um fenômeno espiritual. Daí o autor, obviamente, deduzir ou afirmar que um anjo mexia nas águas. E a Sociedade Bíblica do Brasil, em outras impressões, começou a colocar asteriscos e notas, não tirava do contexto, não tirava, mas colocava em nota que isso era um mito, era uma crendice judaica, uma crendice que se repetia todo ano e alguém era curado. Ora, convenhamos, se a multidão estava ali, é porque nos anos anteriores, no ano anterior e no ano anterior ao anterior, alguém fora curado. E nós sabemos que entre os judeus, a cura não era como é no pentecostalismo brasileiro. Não, eu estava sentindo uma dor aqui, e o pastor fez uma oração, e a dor sumiu, aleluia, eu estou curado. Não, não tinha esse negócio em Israel, não. Era cego e está vendo, foi curado.
o fariseu ia lá, o sacerdote ia lá, testava a curação, a cura, a curação foi boa, né? A cura, pedia, cobrava o que determina a lei de Moisés, como Yeshua também faz em certo momento. As águas se agitavam ou eram agitadas. Nós sabemos que as águas por si mesmo não se agitam, porque a água não tem vida própria. E o texto da tradução Novo Mundo, quando chega no verso 4, que diz que o anjo movia as águas, eles omitem. Mas aí, eles colocam o versículo 7. Pegou a tradução. Corpo governante, pegou para vocês. Pegou para vocês. O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém para me colocar no reservatório quando a água fica agitada. Então, a água era agitada. Se vamos tirar o verso 4, temos que tirar o verso 7, erudito. Não tem como você tirar o verso 4 e deixar o verso 7. Por que que tem asterisco no verso 4 na tradução Novo Mundo? Nós estamos na tradução Novo Mundo. Mas não tem nada no verso 7. Mas quando eu estou indo, outro desce na minha frente. Ou seja, não era a primeira vez daquele homem ali. Vocês percebem como as vozes do texto falam conosco? Como que o texto conversa, dialoga com a gente? Não era a primeira vez dele ali. Ele já estava vindo ali há anos e anos, mas ele estava deitado, então era um coxo. Provavelmente obeso, mais gordo do que eu. Quem é que aguenta pegar um homem de 120 quilos se tem outro que tem um cego só, porque é cego no olho, e vai, pum, mergulha? Não dava, a competição era injusta. A competição era muito injusta. Ele tadinho, ele estava ali, ele não perdia a esperança de que um dia todo mundo seja igual a mim ou pior do que eu, e aí eu rolo. Vou pagar 8 para que me arremessem. Mas o fato é que não era a primeira vez do coxo. Então, isso me leva a crer que o fenômeno acontecia em certa época do ano, que João não diz. E isso tem uma explicação que eu não vou dar agora. Datas, números, celebrações de aniversário, de milagres, de coisas, de fenômenos. A erudição bíblica judaica sempre omite. Por isso, isso é uma das razões que eu digo que isso não pode ter sido escrito em grego. De maneira nenhuma. O grego nada, o grego foi Atena. Foi Apolo. No dia 7 de Mestal. O fenômeno acontecia. Eu acho que ninguém discordaria de mim. Por quê? Porque o texto, a voz do texto aqui no verso 7, está me dizendo que este homem ia todo ano, nessa mesma época, mas ele perdia na concorrência. Isso também está sendo dito em segundo lugar, o segundo ponto, que o fenômeno acontecia. Não quer dizer que é anjo. Pega um manuscrito lá, o que não deve faltar, são mais de 70 mil manuscritos ao todo, que tem por aí, eu acho. Escolhe um que dê uma explicação. Mas ficar mutilando as escrituras por incredulidade, sabe? Vocês não são crente coisa nenhuma. Eu estou falando agora com todos, não é só com testemunha de Jeová, não. Porque tirou o verso 4, mas não tirou o verso 7. E o verso 7 aponta para você
corpo governante da torre de vigia, da religião dos testemunhas de Jeová, e diz: vocês estão adulterando, estão mutilando as escrituras. Porque o verso 7 está gritando aqui como complemento do que diz o verso 4. Vamos lá. Falei da tradução Novo Mundo. Agora que é legal. Cadê ela? Tá até se escondendo de mim. Não adianta, não. Sociedade Bíblica do Brasil. Vamos lá. João 20. Vamos lá no comecinho. João 5. João 5. Vamos aos pontos que interessam. Ih, eu esqueci de marcar a hora que comecei o vídeo de novo. Mas eu não vou me alongar, não. Eu vou fazer vários vídeos. Eu tenho tido dificuldade. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali junto ao portão das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Abre chave, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. Eu primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Fecha a chave. Estava ali um homem enfermo há 38 anos. Vamos lá. A afirmação, nota de rodapé, na Bíblia Nova Almeida atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. A afirmação entre colchetes naná sobre um anjo do Senhor que agitava a água e sobre a cura da primeira pessoa que entrava nela é encontrada em alguns manuscritos antigos. Mas não nos mais antigos. Oh, que interessante! Nós temos os antigos, mas os mais antigos, aqui precisaria de um monte de explicação, porque os antigos são cópias dos mais antigos, dependendo da família manuscritológica do grego, que eu não gosto. Eu tenho todo o material, todo o acervo. Enoque, fala certo, pelo amor de Deus. Eu tenho todo o acervo para estudar como autodidata e poder até dar aula de grego. Mas eu não quero, eu não gosto. Comprei muita coisa, gastei muito dinheiro, mas não quero. Eu não creio que ninguém do Novo Testamento escreveu uma sílaba em grego. Eu não creio. Vou além. Não creio que fizeram nem cópia do texto hebraico produzido pelas mãos deles em grego por necessidade, por alguma congregação grega. Não creio. Não creio. E não imagino homem neste mundo que consiga me fazer mudar de ideia. É encontrado nos manuscritos antigos, mas não nos mais antigos. Portanto, o versículo 4 deve ser considerado parte da Escritura, embora o verso 7, abre parênteses, que está em todos os manuscritos. O verso 7 está nos antigos e também nos mais antigos. E aí está tudo certo. Mas o anjo mover das águas... Vocês estão percebendo, gente, como é que tem ímpio fazendo Bíblia para ganhar dinheiro? Ímpio. Gente que não crê. Gente que não crê em nada, não são crentes, não trabalham para a fé e pela fé. Trabalham pela grana.
É por isso que está esta Babilônia nas lojas aí, nos sites de Bíblia. Bíblia rosinha, Bíblia vermelha, Bíblia pequenininha, Bíblia grandona, Bíblia com comentário, Bíblia de... Só não botar a Bíblia do gay, porque o governo próprio para isso, que vai chegar em breve, se é que já não está, vai mandar, vai obrigar, que senão não vai vender nenhuma, e eles vão botar. Como já tem igreja aqui em Campo Grande que não está fazendo mais casamento. Por quê? Ah, irmãos, é porque pode ser que haja um casal de lésbica, um casal de gay, pode ser que acha, você já entendeu, né? Eles sabem que há. E nós, se nós casarmos, vamos causar um cisma e vamos ser presos, e eles não querem ser presos não, tá? Eles não querem ser perseguidos não, aquilo que fala em Apocalipse, aquilo que Jesus falou, não, isso é bem isso, isso foi lá pro tempo de Paulo, de Jesus, pra gente hoje não rola isso não, é com eles, né? Estão entendendo, né? A igreja não está fazendo mais casamento. A igreja não está fazendo mais casamento. Por quê, irmãos, que eu abandonei? Eu não me identifico como protestante, eu não me identifico como reformado, eu não me identifico como essa turma aí chamada evangélica. Eu sou um servo de Yeshua HaMashiach, eu sou um servo de Jesus, o Messias, o Filho de Deus manifesto, o Deus manifestado em forma humana, o único Deus, único ser e única pessoa manifestada em forma humana, que é designado como Filho, mas é o mesmo Deus que está no trono e ao mesmo tempo está na carne. Por isso que Jesus disse, o Filho do Homem que está no céu, ou nos céus. Embora o verso 7, que está em todos os manuscritos, mostra que as pessoas acreditavam. Elas acreditavam, mas não criam não, elas acreditavam em algo semelhante ao que está afirmado, ao que esta afirmação descreve. Ou seja, João escreveu uma historinha mentirosa que acontecia no tempo dele. É o que o autor, é o que a Sociedade Bíblica do Brasil está fazendo. Isso é um descalabro, isso é uma vergonha. A Sociedade Bíblica do Brasil está sinalizando que ela está se preparando para se ajoelhar aos pés daquele governante universal que vai se apresentar a qualquer momento e concordar com tudo e colocar na Bíblia o que ele quiser e tirar da Bíblia o que ele mandar. Essa é a mensagem que um quadro desse se coloca para mim. Esse detalhe, eu não sei se tem outro pior. Não. Até nesse vídeo não. Nesse vídeo não. Tem outro pior, mas é na outra Bíblia, não na SBB, é na Almeida Fiel. Então eu já me antecipo aos irmãos dizendo, irmão, não abandone a palavra de Deus. Não abandone a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Vamos lá, vai ser o título do primeiro e do segundo vídeo, eu acho. E talvez dos últimos vídeos, tá? Hebreus 4. Hebreus 4. Então, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de qualquer espada alguma de dois gumes. Esse vai ser o tema de todos os vídeos a partir do primeiro que eu fiz, do anterior, desse e dos próximos até o último vídeo sobre história da Bíblia. Que eu vou acabar com isso, que a partir da semana que vem será mensagens e de vez em quando um estudo bíblico, mas mensagens edificantes. Mas eu tinha que fazer esse trabalho
sobre Bíblia. Eu sou estudioso das Escrituras desde que me converti, desde 85. A minha paixão é dar estudo, pregar quando posso, mas estudar as Escrituras. Então, deixa eu ver aqui. Aná, João 5, o Poço de Betesda, comentar. Muito bem. Então, nós voltamos, e aí eu encerro esse vídeo, a Filipenses. Desculpe. Filipenses 2:5-8. Eu botei Filipenses ali. 2:5-8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Yeshua HaMashiach, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Esse é o texto do próximo vídeo, tá? É o texto principal. Eu quero chamar a atenção para vocês, encerrando esse vídeo, para a passagem que nós lemos no início, Colossenses. Não adianta, irmãos, não adianta. Apocalipse, se eu não me engano, 14:6 diz, João diz, e vi um anjo voando pelo meio do céu, proclamando o Evangelho eterno. Muitas revelações estarão por vir. Muitas revelações estão por vir. Estão por vir. Não fiquem abalados com essas coisas. Não fiquem abalados. Isso não me abala nem um pouco, irmãos. Irmãos, isso não me abala nem um pouco. Minha esposa, eu e minha esposa estamos lendo a Bíblia, estamos fazendo uma leitura da Bíblia, um culto matinal. Um culto pela manhã, antes do de jejum. Nós estamos lendo Provérbios e Romanos. E ela lê na Bíblia plenitude, e eu leio na minha trinitariana. E a gente comenta depois as diferenças gritantes. Muito bem. Ele diz aqui, sobre Yeshua, que é o Deus que se fez carne e faz a expressão viva de si mesmo. Ele é a palavra, ele mesmo é a palavra de si mesmo, é a palavra que não pode cair por terra, não pode cair por terra, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam trono, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, eu digo uma coisa aos irmãos no fim desse vídeo. Não se assustem, não se atemorizem. Leiam as Escrituras, estudem as Escrituras. Estudem as Escrituras. Não se contentem com uma vidinha de leitores de versículo de Bíblia. Sejam dedicados estudiosos das Escrituras. Tenham 2 ou 3 ou mais traduções de Bíblia na sua estante, no seu armário. Então, eu deixo o meu lamento aqui aos meus amigos testemunhas de Jeová, que eu não sei quantos observam esses flagrantes disbarate. E meu lamento à Sociedade Bíblica do Brasil fazer uma declaração numa nota tão capenga, tão cambembe como essa. É triste de ver, triste, porque nós estamos vendo que aqueles que produzem as Escrituras, que é aquilo que nos ajuda, que nos leva, que nos ensina como nos dirigirmos ao Eterno, como estabelecermos a nossa comunhão. Nos diz o que aconteceu de fato. E estamos vendo se levantar organizações e mais organizações, mutilando, acrescentando, adulterando,
as Escrituras. Mas nós sabemos que ninguém subverte o plano de Deus. Os desígnios do Eterno prevalecerão, e nenhum só iude das Escrituras, no Antigo e do Novo Testamento hebraico, cairão por terra sem que tudo se cumpra. Shalom.